empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição Federal de 1988, e aqui a banda começa a tocar apenas para a União. Segundo o artigo 148, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Trata-se de um tributo de competência da União. Não é isso? Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b da Constituição. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Portanto, o empréstimo compulsório é um tributo de receita o quê? Vinculada. Vinculada. Está vinculada à despesa deflagradora da instituição do empréstimo compulsório. Da mesma forma que no IEG, no Imposto Extraordinário de Guerra, não é a guerra que é o fato gerador. Da mesma forma, no empréstimo compulsório, o que eu tenho nos incisos 1 e 2 são fatos deflagradores da possibilidade da União exercer a sua competência tributária para instituir o empréstimo compulsório, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, como foi o caso da pandemia, de guerra externa ou sua iminência, guerra também. E 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no 153b. Percebam, ainda, no que diz respeito ao inciso 1, pode instituir. 2, tem no final uma observância ao artigo 153b, que traz uma limitação constitucional ao poder de tributar. Quando eu falo do 148.1, a União institui sem observar essa limitação constitucional ao poder de tributar, que aqui eu já adianto aos senhores. Trata-se do princípio da anterioridade do exercício financeiro. A gente vai ver isso daqui a pouco. Calma, respira. Então, calamidade, guerra externa, não é isso? São situações de urgência. Não dá para ficar esperando o exercício financeiro subsequente, não. Agora, quando eu falo em investimento público de caráter urgente e relevante, interesse nacional, aqui sim. Por mais urgente e relevante que seja, tem que esperar. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a gente precisa lembrar dessa característica do empréstimo compulsório, que é a restituibilidade do recurso ao sujeito passivo. A União deve devolver em dinheiro e corrigido monetariamente. Não é porque recolheu R$100, vai receber daqui a 5, R$100 de novo, não. Vai receber R$100 mais correção monetária. Certo? Não precisa ser decretado o estado de calamidade para ser instituído o empréstimo compulsório. Eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo 15, inciso 3 do Código Tributário Nacional, que traz lá uma regrinha, uma possibilidade de instituição do empréstimo compulsório, para além das duas previstas na Constituição, que nada mais são, em regra, os incisos 1 e 2. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. 3. Conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Há forte posicionamento no sentido de que isso aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
e apenas as duas hipóteses previstas constitucionalmente é que podem tratar de autorizam que a União trate da instituição do empréstimo compulsório. Evento guerra. Chamo a atenção aos senhores. Aqui no Brasil, 2 tributos podem ser instituídos em face do evento guerra. O imposto extraordinário de guerra, contido no artigo 154.2 da Constituição Federal de 1988, e o empréstimo compulsório, nos termos do 148.1 da Constituição Federal. Existem algumas diferenças e no final pensem comigo, qual que vocês acham que a União instituiria? Quando eu falo em empréstimo compulsório, eu estou falando de um de um tributo temporário, e aqui também o imposto extraordinário de guerra é um tributo temporário. Lembra que cessada lá as causas, o que deu causa à instituição, não é isso? A guerra, ele tem que ser retirado do ordenamento jurídico aos pouquinhos, afinal de contas ainda vai ficar lá uns passivos, né, de guerra. Ele é restituível, deve ser instituído por meio de lei complementar. Não é porque é guerra que o empréstimo compulsório não será instituído por meio de lei complementar. Dê uma olhada aí. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Guerra. E a receita é vinculada. Agora, o imposto extraordinário de guerra, ele também é temporário, porém, não é restituível, a União não vai restituir. Pode ser instituído por lei ordinária, e assim sendo, cabe o quê? Medida provisória, e a receita é não vinculada. Se eu fosse a União, eu instituiria o imposto extraordinário de guerra, obviamente. Não é isso? Contribuições previstas nos artigos 149 e 149-A, que estou falando de forma geral. Artigo 149 compete exclusivamente à União e é da União a competência para instituir contribuições sociais de forma geral, tanto para a Seguridade como outras não vertidas para a Seguridade Social, contribuição de intervenção no domínio econômico, a famosa CID, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas social, econômica e das categorias profissionais. Observado o disposto nos artigos 146.3, 151 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Portanto, é de competência da União instituir essas contribuições aqui, sociais, CID, categorias profissionais. Tem alguma contribuição que os outros entes federativos podem instituir, também tida como uma contribuição social? Parágrafo 1º do artigo 149, não esqueçam disso. Contribuição a ser vertida para o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Parágrafo 1º, artigo 149. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e pensões. Tenham atenção a isso, porque existe sim uma contribuição de competência comum. Parágrafo 1º-A, quando houver déficit atuarial, percebam, ele é primeiro A, derivado do primeiro, mas tenham atenção, ele se volta apenas para a União.
quando houver déficit atuarial, porque se lembre, a União mantém dois sistemas, o RGPS e o RPPS para os seus servidores federais. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. B, podendo ainda a União, demonstrada a insuficiência da medida, parágrafo 1º-B, demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Trata-se de uma contribuição extraordinária em face de déficit atuarial, ou seja, déficit da Previdência, que, coitada, vive assim. Artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, traz a chamada contribuição social residual, que que deve observar as mesmas regras voltadas para o imposto residual da União. Está lá. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1 da Constituição Federal de 1988. Contribuições sociais. A primeira, estou falando apenas dessa daqui. Contribuições sociais. Para a Seguridade Social, as residuais que acabamos de ver e que devem observar as mesmas regras voltadas para o imposto residual da União, e divide-se ainda em outras contribuições sociais, como o salário educação, contido no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Portanto, percebam, quando eu falo aqui contribuições sociais, reproduzindo o que está no 149, no caput do 149 da Constituição, eu estou falando de um gênero que comporta essas três espécies, contribuições gerais. Eu estou falando de um gênero, contribuições sociais, agora sim, que comporta essas três aqui. Não eram as três lá, não, são essas três aqui espécies. Contribuições para a Seguridade Social, que estão lá no artigo 195, 1, 2, 3 e 4 da Constituição, a patronal do trabalhador, bem como COFINS e CSLL, as residuais, que eu acabei de falar com vocês, 195, parágrafo 4º, e outras contribuições sociais, como salário educação, que de salário só tem o nome, é uma contribuição social, portanto, um tributo, nos termos do artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Dá uma olhada aí comigo. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhido pelas empresas na forma da lei, súmula 732 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é constitucional a cobrança do salário educação, seja sob a Carta de 69, seja sob a Carta de 88, no regime da Lei 9.424 de 1996. Portanto, está valendo o salário educação. Está aqui a súmula para os senhores. Seguindo aqui. Atenção. Quando eu falo de contribuição social, eu não estou a falar de lei complementar. Ainda e apenas
Gente, deu uma bugada aqui, qualquer coisa, informem, por favor. Ainda, aqui deu uma parada e voltou. Ainda e apenas lei complementar para instituir a contribuição residual, que a gente acabou de ver, 195, parágrafo 4º. O FGTS, segundo o Supremo Tribunal Federal, resolvido lá na ADI 2556, ele foi instituído por meio de uma lei complementar porque se pensava um tributo, né? E vai que se entende que é, então já foi na lei complementar. Mas não se trata de uma espécie tributária. Trata-se de uma contribuição social geral atípica. E por isso, essa lei complementar, ela pode ser alterada por meio de lei ordinária. Ainda como exemplo de contribuição social atípica, 240 da Constituição Federal, que traz contribuições para o sistema S. Jurisprudência. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência das contribuições sociais, PIS e COFINS. Esse é o tema 69 lá de repercussão do Supremo Tribunal Federal. Estou preocupada com o tempo, porquanto incide apenas sobre o faturamento. A gente vai ver isso mais na frente quando entender substituição tributária. Ainda também é constitucional a inclusão do imposto sobre serviços na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, também tema 1135 de repercussão geral, e é constitucional da mesma forma a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O Supremo Tribunal Federal exclui o ICMS do faturamento, porque a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento. Aqui, na contribuição previdenciária sobre a folha, tá? De empregados, a patronal, a base de cálculo é toda a receita, incidindo assim tanto o ISS como o ICMS na base de cálculo incluso na base de cálculo. CID e categorias profissionais. Aqui também é a União que institui. A CID trata-se de um tributo extrafiscal. A única CID que possui fato gerador na Constituição é a CID combustível, nos termos do artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, e segundo o Supremo Tribunal Federal, a contribuição para o SEBRAE é uma CID, recurso extraordinário 396.266. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. Seguindo aqui o que temos de mais importante sobre categorias profissionais, esse problema aqui. OAB. E aí? É uma contribuição para uma categoria profissional? Ou se trata e aí seria um tributo, ou se trata de uma contribuição sui generis. Segundo o Supremo Tribunal Federal, nessa ADI 3026, trata-se de uma contribuição sui generis. Mas acontece que o Supremo Tribunal Federal, não sendo assim tributo, regido pelo regime civil. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário aqui, 647.885, falou que não podia se evitar, né, se proibir o exercício da profissão de forma permanente pelo não pagamento da contribuição de interesse na categoria profissional.
exatamente tratando da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui eu trago esse item 3, que diz, não é dado a Conselho de Fiscalização Profissional perpetrar sanção de interdito profissional por tempo indeterminado, até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente à infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. E aí, minha gente? É ou não é? Aqui a gente vai ter que aguardar, porque o que me parece é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído para voltar para a casinha, no que diz respeito à contribuição, né, a ser paga pelos advogados. Assim sendo, tenhamos atenção a isso, né, e está aqui a tese 732, estou terminando. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Assim sendo, aguardemos para ver o que vem por aí e até a próxima aula.